Negócio fechado no Vasco, tem volante chegando para reforçar o Gigante da Colina na sequência do Campeonato Brasileiro. Você vai saber todos os detalhes aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre negociação com um atacante, tem novidade sobre isso aqui também e você vai ficar por dentro de tudo. Zagueiro que foi negociado, já foi anunciado inclusive por outro clube, enfim... Tem muita coisa nessa segunda edição do seu Giro de Notícias dessa terça-feira. Vamos atualizar aqui tudo o que você precisa saber sobre o nosso Gigante da Colina. Se você não me conhece, eu sou o Juninho. Esse aqui é o canal Machão da Gama, onde todos os dias a gente fala de Vasco da Gama em duas edições. Uma na parte da manhã e outra na parte da tarde. Essa é a segunda edição. Se você ainda não é um inscrito aqui no canal, se inscreva. A sua inscrição é muito importante, ajuda o canal a crescer aqui na plataforma e é de graça, tá? Poucas coisas no mundo hoje são de graças, né? Então, aproveite, se inscreva aqui no canal, você me ajuda e fica por dentro de tudo sobre o nosso Vascão. Deixa o like também, que é importante. E depois da vinheta a gente vai falar sobre tudo isso, beleza? Já deixou o seu like, já se inscreveu, então rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e vamos naquele pique, hein? Vamos direto para os assuntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e vamos começar falando sobre negociação com um atacante. A informação é do companheiro Joel Silva, do canal Colina em Foco. O Vasco acenou ali com uma proposta de empréstimo com opção de compra e está aguardando uma resposta do Rennes, da França. O Vasco fez a proposta ao atacante Andrés Gomes. O Vasco propôs ali um empréstimo de 1 ano até o meio do ano que vem, pagando 500 mil euros à equipe francesa, além de uma obrigação de compra de 3,5 milhões de euros de forma parcelada. Então o Vasco fez essa proposta pelo atacante Andrés Gomes. Segundo a apuração do jornalista Joel Silva, a prioridade do jogador nesse momento é permanecer na Europa, mas ele não descarta um retorno ao futebol sul-americano, inclusive vê com bons olhos essa possibilidade. E claro, né, o Brasil é o mercado mais atrativo hoje do mercado sul-americano. Então a gente agora fica no aguardo, né, da definição dessa situação, mas a proposta está feita, uma boa proposta, né, do Vasco ao Rennes da França pelo atacante Andrés Gomes, atacante que joga aí pelos lados do campo. 500 mil euros por empréstimo de uma temporada e obrigação de compra no valor de 3,5 milhões de euros. Então uma operação total ali na casa dos 4 milhões de euros, né, pelo jogador. Se a gente for converter para real, vai dar ali uns mais de 24 milhões de reais, né? Um grande investimento também no atacante Andrés Gomes. Vamos ver se vai para frente ou não. Bom, uma negociação que o Vasco sacramentou no dia de hoje foi o empréstimo, né, do zagueiro Lincoln ao Volta Redonda. Inclusive o jogador já foi anunciado de forma oficial pelo Voltaço. O zagueiro de 20 anos é o novo reforço do Esquadrão de Aço para a sequência do Campeonato Brasileiro Série B. Ele chega ao Volta Redonda com um contrato de empréstimo válido até o final dessa temporada, até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. O Lincoln, que é natural de Itaboraí, no interior do Rio de Janeiro, e foi revelado, né, pelo Vasco da Gama, cria aqui do Vasco, já chegou a atuar pelos profissionais, mas agora emprestado para a equipe do Volta Redonda. Eu acho até que o Lincoln poderia ser mais utilizado, né, nessa temporada. O Vasco que vai tentando aí João Vitor, tem Lucas Oliveira como opção, então acho que o Lincoln poderia ser útil, mas não foi essa a decisão da comissão técnica do Vasco, que decidiu dar rodagem ao Lincoln e, pô, se não vai ser utilizado, é melhor ser emprestado também para ganhar mais experiência. Uma boa sorte a ele na sequência da carreira. Quero falar com vocês agora de uma coisa muito importante: proteção. Quem mora aqui no Rio de Janeiro sabe, né? Não dá para andar desprotegido. Afinal de contas,
a partir do momento que a gente coloca o pé para fora de casa, infelizmente, a gente já está correndo algum tipo de risco. Todo mundo que mora aqui no Rio de Janeiro conhece alguém que já perdeu o carro, a moto, enfim, já foi vítima de um roubo, de um furto e acabou ficando sem nada de uma hora para outra. E é aquilo, né? Ninguém sabe, ninguém viu, a polícia fica de investigar, mas no final das contas o que sobra é o prejuízo. E quando você perde o seu bem, o seu carro ou a sua moto, você não está perdendo só o seu veículo, né? Você está perdendo a sua paz, a sua rotina, tudo na sua vida muda de uma hora para outra. Então, meu amigo, o conselho que eu te dou é: chega de andar na sorte. A gente não pode contar com a sorte e não pode dar mole aqui no Rio de Janeiro. Tem que proteger o seu carro ou a sua moto para você poder sair de casa tranquilo, sem preocupação. E é aí que entra a Allianz Brasil, uma empresa aqui do Rio de Janeiro, que está sempre perto de você para te auxiliar quando você mais precisar. A Allianz Brasil protege contra roubo, colisão, incêndio e assistência em qualquer parte do país. E o mais importante, não tem enrolação, não tem análise de perfil, não tem nada daquela burocracia toda. O atendimento é humanizado, feito por gente de verdade que vai entender a sua situação e vai te dar a melhor opção para você proteger o seu carro ou a sua moto. Então, se você ainda não tem uma proteção no seu carro, está andando desprotegido, procure a Allianz. Eu recomendo. O link está aqui na descrição desse vídeo. Você clica e já vai conversar direto com eles. Talvez aí na sua cabeça você está pensando, pô, mas para proteger o carro é muito caro, a parcela mensal é cara, etc e tal. Te garanto, o preço é dentro do que cabe no seu bolso. Não fique vacilando por aí, andando desprotegido no Rio de Janeiro. Procure a Allianz, faça a sua cotação e fale que veio aqui através do Juninho, através do canal Machão da Gama, que você ainda vai ser melhor atendido. E é isso, meus amigos. A vida já é dura por natureza, tá muito difícil conquistar as coisas, tá muito difícil juntar um dinheirinho para comprar um carro, para comprar uma moto, e não dá para de uma hora para outra a gente perder tudo aquilo que a gente batalhou tanto para poder comprar, para poder conquistar. Ande protegido, faça a sua cotação na Allianz Brasil, o link está aqui na descrição desse vídeo. E como eu disse, fale que veio através do Juninho, que você vai ser muito bem atendido e terá a melhor solução para proteger o seu veículo. Bom, e agora vamos falar de uma negociação fechada, reforço chegando para a sequência da temporada no Vasco da Gama. O Vasco acertou o retorno do volante Cauã Barros, que estava emprestado ao América Mineiro, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. A informação foi dada pelo Lucas Pedrosa. O Vasco acertou o retorno do volante Cauã Barros e, a princípio, né, o Vasco não vai arcar com nenhum custo financeiro nessa operação, mas o Vasco vai conceder ali um aumento salarial e uma renovação de contrato ao Cauã Barros, né? Ele vai ganhar uma valorização aí, fez uma boa Série B, estava fazendo, né, uma boa Série B pelo América Mineiro, fez uma boa Série B ano passado pelo Amazonas e agora o Vasco chama o jogador de volta, né? Ele estava atuando por empréstimo lá no América Mineiro, obtendo ali um importante destaque. Inclusive ele chegou a receber proposta do Cruzeiro, né? O Cruzeiro fez uma proposta para comprar o Cauã Barros, o Vasco recusou essa proposta e aí o Vasco tem pensado, pô, se o Cruzeiro está querendo, se o Cruzeiro está querendo tem alguma coisa, né? Então o Vasco chamou de volta e vai utilizar o Barros na sequência do Campeonato Brasileiro aqui no Vasco da Gama. Então o volante Cauã Barros, cria aí da base, retornando ao Vasco da Gama, negócio fechado. Quero a sua opinião. Gosta da volta de Cauã Barros? Deixa aqui nos comentários. Bom, para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre possíveis saídas. 3 jogadores podem deixar o Vasco da Gama, informação do amigo Lucas Pedrosa. O Vasco está trabalhando para negociar o atleta Jean Davi e não descarta também as saídas de Matheus Carvalho e Juan Esforza. Esses 3 não vêm sendo muito utilizados aí pelo Diniz. O Matheus Carvalho até entra às vezes, né? Talvez o Matheus Carvalho tenha mercado para negociação, uma possível venda. Agora, Jean Davi é prejuízo total, né? O Vasco é tentar emprestar aí para se livrar do salário. O Juan Esforza, o Vasco fez um grande investimento, ainda na época da 777, mas não deu certo. Vamos ver se o Vasco consegue negociar esses atletas.
Vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!